não era maldição, era a minha mentalidade. Hoje a gente vai aprender no vídeo que nem tudo é maldição, ou quase tudo não é maldição, e sim é mentalidade. A gente precisa compreender que Jesus ele te liberta de maldições, mas você tem que mudar o seu comportamento. Talvez a maldição que você diz hoje que tem na sua vida é simplesmente uma repetição de padrões do que aconteceu na vida dos seus pais e automaticamente você repete os mesmos padrões. Repetindo os mesmos padrões, você vai ter os mesmos resultados. Então não é maldição, é mudança de mentalidade. É por isso que Jesus ele ficou 3 anos e meio com os discípulos, simplesmente para mudar a mentalidade dos discípulos. Então entenda hoje, o vídeo é para você compreender que não é maldição hereditária, é repetimento de padrão. Você tem que mudar a sua mentalidade e compreender que Jesus já te deu uma nova vida. E essa nova vida exige de você novas atitudes, um novo posicionamento, uma nova jornada, uma mudança de mentalidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então bora pro vídeo. Bom, o primeiro ponto é o que eu disse aqui já, que não é maldição hereditária. Você precisa ter uma mudança de mentalidade. Como é que eu sei que não é maldição? Por quê? Vamos ler alguns textos bíblicos aqui que provam que você não é mais amaldiçoado se você acredita que um dia foi. Tá bom? Primeiro, aqui ó, Romanos 8, 1, 2 diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está dizendo que não existe mais condenação para você. A maldição é uma condenação. Não existe mais maldição na sua vida, porque você foi liberto por Cristo Jesus. Não existe mais condenação para quem está em Cristo. Então, se você está em Cristo, não existe mais condenação. Romanos 8, 1, 2. Outro texto, 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Jesus, tudo se fez novo, não existe mais maldição, não tem mais maldição. Isso é coisa que o diabo está colocando na sua mente, não existe mais maldição. Depois ele diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Último, Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Esses versos que nós lemos aqui é para a gente compreender que quando eu aceito a Cristo, quando eu vou para Jesus, automaticamente Ele quebra de imediato toda maldição na minha vida. Então, quando eu aceito a Jesus, automaticamente toda maldição é quebrada. Aí a pergunta que você vai me fazer, Wesley, mas se a maldição foi quebrada, por que eu vivo as dificuldades que a minha mãe viveu, que o meu pai viveu? Por que eu vivo dificuldade? Muita coisa está envolvida, tá bom? É por isso que você tem que mudar a sua mentalidade. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Meu pai, ele foi sempre um alcoólatra e um adúltero. Vou usar esse termo aqui. Meu pai, ele sempre foi um alcoólatra e um adúltero. Ele traía minha mãe várias vezes. E aí o que acontece? Eu fui crescendo, e eu sou o irmão do meio, eu fui crescendo e eu me converti vai fazer 15 anos, mas antes da minha conversão, eu percebi que eu estava caminhando pelo mesmo caminho que meu pai caminhou. E aí alguns falavam assim, bicho, Wesley foi amaldiçoado pelo pai, ele vai ter o mesmo caminho que o pai. E eu comecei a beber, aí eu comecei a sair para vários lugares, e aí um dia eu conheci Jesus. Isso vai fazer quase 16 anos, eu conheci a Cristo. A partir do momento que eu conheci Jesus, toda maldição foi quebrada da minha vida. Mas o que eu tive que fazer? Não repetir os mesmos padrões. Porque eu tinha vontade de sair, não saía. Eu tinha vontade simplesmente de fazer algumas coisas que não era de acordo com a Bíblia, eu não fazia. Então o que acontece? Eu tive que resistir às tentações, mudando a minha mentalidade. Vocês perceberam? Eu só não repeti o mesmo padrão. Aí é isso que nós temos que compreender. Você não pode repetir o mesmo padrão. Se a sua mãe ela teve problemas financeiros porque ela não tinha uma organização financeira, se você herdou essa mentalidade dela, automaticamente a maldição foi quebrada. Mas você precisa agora fazer o quê? Eu vou aprender sobre finanças, vou entender isso aqui, eu vou aprender a ser ofertante para Deus me abençoar, para ser dizimista. Eu vou aprender, vou orar ao Senhor para eu conseguir organizar as minhas coisas, ter só aquilo que eu consigo, pagar aquilo. Então isso é uma mudança de mentalidade. Então a gente precisa compreender que não é maldição,
é mudança de mentalidade, é não repetir os padrões. E quando eu me converti, tudo aquilo que meu pai fazia, eu tinha que fazer ao contrário. Então, exemplo, meu pai bebia, eu parei de beber. Entendeu? Então eu preciso compreender isso. Eu comecei a buscar o Senhor, e na busca pelo Senhor eu comecei a fazer aquilo que santifica, aquilo que edifica, tá? Eu não repeti os mesmos padrões do meu pai, tá bom? Então a gente precisa entender hoje, não existe maldição sobre a sua vida. O que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. É você que ajuda esse canal a crescer, e aqui a conversa é sempre de um pecador para o outro. Amém? Vamos lá. Se a sua mãe ou seu pai sempre teve medo de ter um negócio e Deus deu uma revelação para você abrir um negócio. Se a sua mentalidade foi igual a dos seus pais, com medo de abrir um negócio, de dar errado, automaticamente você simplesmente não vai conseguir abrir o seu negócio. Por quê? Isso é crença limitante, e crença limitante é herdada. Então você precisa entender isso, não é maldição, é mudar a sua mentalidade, destruir toda a crença em nome de Jesus. O que é crença limitante? Crença limitante são barreiras mentais que te impedem de prosseguir e de crescer. E isso que é crença limitante. Vou repetir. Crença limitante são barreiras mentais que te impedem de prosseguir e de crescer, tá bom? Como é que você vence barreiras mentais? Com a mente de Cristo em você, é compreendendo, dizendo assim: poxa, minha mãe lá no passado, ela tinha uma crença limitante que ela não podia ser rica, mas essa crença não está sobre mim em nome de Jesus, e se muda a sua mentalidade. Meu pai tinha uma crença limitante que o certo é a vida inteira ficar só em um serviço. Não, mas espera aí, eu quero estudar, eu quero outra profissão, eu não quero. Então, a crença limitante, ela é herdada. Porque o que acontece? Você é a resposta das 5 pessoas que estavam à sua volta durante um bom tempo. Se você, é claro, né, você cresceu com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, essa crença limitante, você ficou lá mais de 18 anos junto com seu pai, junto com a sua mãe, é óbvio que isso são crenças limitantes. Tá? Então você precisa vencer isso e compreender que não é maldição, tá bom? Que simplesmente são crenças instaladas na sua cabeça, e você vence transformando. Romanos 12 diz assim: transformai-vos o mundo pela renovação da vossa mente. Eu preciso renovar a minha mente, compreender isso, tá bom? Você é a quebra de padrão geracional da sua família. Se a sua mãe não foi, você vai ser. Se seu pai não conseguiu, você vai conseguir. Você é a quebra de padrão geracional. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então compreenda isso, tá bom? Agora, você vai dizer assim: ué, você não sabe o que aconteceu no meu passado. Eu tive traumas, eu tive problemas de infância. Tá, eu também tive. Fazer o quê? Também tive. Mas o que acontece? A partir do momento que eu aceitei a Jesus, Deus me deu uma nova vida. E essa nova vida eu preciso ter uma nova mentalidade, compreender. Os traumas do passado não vai impedir de eu viver o meu presente hoje. Os traumas do passado não vai me impedir de viver os meus sonhos no futuro, no presente. Então compreendam isso. Deus, ele está contigo. Então o vídeo de hoje é só para você entender. Não é maldição, é mudança de mentalidade. Não é maldição, é destruir as crenças limitantes na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você vença todas as crenças limitantes, que você mude a sua mentalidade. Você não é o que seu pai foi, você não é o que sua mãe foi, você é o que Deus quer que você seja. E Ele quer que você seja abençoado, próspero e triunfante em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. É você que ajuda esse canal a crescer, e aqui a conversa é sempre de um pecador para o outro. Amém?